Diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha para mim, por favor, vamos entender isso aqui. Daniel, ele viu a Babilônia, o exército da Babilônia, que era fortíssimo, era a primeira potência na época, a maior potência, era como se fosse hoje nos Estados Unidos, invadir Israel, destruiu absolutamente tudo e levou os sábios e alguns jovens para a Babilônia, para o palácio. Os outros foram levados cativos. E Daniel foi para o palácio. Lá no palácio, Daniel serviu ao rei Nabucodonosor durante alguns anos. Depois o filho dele, Belsassar. Só que o império da Babilônia caiu e veio o império Medo-Persa. Esse rei Dário era o homem mais poderoso da época. O reino da Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. Quando você é da fé, pode cair tudo, mas você fica de pé. E Daniel ficou de pé. Só que o rei, ele dividiu todo o reinado dele em 120 províncias e colocou um príncipe em cada província, e separou 3 presidentes para que eles prestassem conta com esses 3 presidentes, para que o reino não fosse passado para trás, para que houvesse uma organização. O reino cresceu muito e ele não queria ter dano, não queria ter prejuízo. Até aí você entendeu? Aí diz assim no versículo 3: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito que é excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. Daniel se destacou porque ele era de Deus. Ele se destacou com um espírito excelente. Ele fez a diferença. E o rei pensou: já que ele faz mais a diferença, eu vou colocar ele acima de todos. E você sabe que isso incomoda. Eu vou falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa de fé, se você tem luz, você incomoda muita gente. Eu acho estranho você ser uma pessoa de fé, uma pessoa iluminada, e você não ter perseguições, e você não sofrer injustiças, e você não ser invejado, e nada se levanta contra você. Me perdoe, é muito estranho isso. Porque toda pessoa de fé, ela vê problemas se levantarem, ela incomoda pessoas das trevas. Toda pessoa de fé não precisa fazer coisas erradas para se levantarem contra ela. Se levantam ela fazendo tudo certo, mas no final ela vence. Então nós temos um Daniel que saiu da terra dele e foi para a Babilônia. Caiu o império, mas ele achou graça aos olhos do rei do Medo-Pérsia, chamado Dário. Entenda, por favor, entenda. Ninguém derruba quem é de Deus. Ninguém derruba. Você não tem que ter medo de nenhuma mudança, porque você tem Deus. Mudou o rei, mudou o império, mas Deus continuou sendo com Daniel. Correto? Aí diz assim, versículo 4: então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha para mim, por favor. Todo mundo que quer o seu mal fica de olho na sua vida.
esperando uma oportunidade, um erro, um deslize, uma falha sua. Pense no nome de Jesus, para que não seja envergonhado e tenha caráter. Se Daniel desse brecha, eles iam pegar aquela brecha. Deus perdoa os nossos erros, mas não perdoa as consequências. As consequências nós colhemos. Está dando para você entender? E eles ficaram procurando e falando, não vamos achar. Quando Daniel saiu da terra dele, ele era um jovem. Nessa época, ele tinha aproximadamente 85 anos. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você enfrenta um problema jovem, quando você ainda é novo e você enfrenta um problema, é mandado embora de uma empresa ou coisas desse tipo, é uma coisa. Mas quando você enfrenta um problema com a idade mais avançada, é outra coisa. E eles começaram a procurar erros em Daniel e não acharam. Porque Daniel era fiel, tinha caráter. Você trabalha para os outros, tenha caráter. Seu patrão pega pesado com você, tenha caráter. Está insatisfeito, saia, mas não enrole, não engane, não tire o que é dos outros, porque você não precisa disso. Não deixe os seus valores serem perdidos por dinheiro nenhum. Aí a Bíblia diz assim, versículo 5: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei de quem? Do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, viva para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, o quê? Janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, por favor. Eles falaram o seguinte, ó: nós vamos até o rei, vamos fazer um decreto, vamos pegar ele na lei do Deus dele, vamos falar para o rei assinar o decreto que não pode ser revogado. E durante 30 dias ele não vai conseguir ficar sem orar. Ele ora todo dia, nós observamos que ele ora 3 vezes por dia. Ele vai cair no erro, nós vamos pegar ele e ele vai ser mandado para a cova dos leões, nós acabamos com ele. Escute bem, pode armar o que for contra você, pode esperar sua destruição sentado, porque em pé cansa, porque Deus não vai deixar você ser destruído. E armaram para Daniel, e Daniel foi para casa, soube disso. Daniel podia falar assim: eu já orei muito, vou parar de orar. Daniel podia dizer assim: eu vou orar no Espírito. Daniel poderia dizer: eu vou fechar janelas, vou me intimidar. Escute, Jesus, quanto maior a agonia que ele passava no Getsemane, mas ele orava intensamente. Quanto maior for a sua luta, mas você tem que orar. Nunca deixe de orar, seja uma pessoa de oração. Na oração muda muita coisa. E Daniel foi orar. Ele orava quantas vezes por dia? E você? A quem não ora nenhuma vez? A quem só ora quando o bicho pega? A quem não tem um costume de orar? E ele era um homem de oração. Ele orava, ele tinha comunhão, e ele agradecia as coisas que Deus fazia na vida dele. E a Bíblia diz assim, falta 200 versículos só. Diz assim, versículo 11. Estou brincando. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de quem? Do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é de quê? Que é de quê? Dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo. Preste bastante atenção, você que está aí atrás. Preste bastante atenção. Eles viram que pegaram, ficaram ali observando. Daniel orou e eles foram no rei, querendo prejudicar. De uma forma injusta, eles quiseram lançar Daniel na cova dos leões. Já que eles não acharam como eles queriam, então de uma forma injusta, eles conseguiram. E chegaram para o rei e falaram assim: rei, a verdade é o seguinte, aquele Daniel, cativeiro, Daniel já estava lá há muitos anos. Daniel já estava lá há muitos anos. Daniel tinha uma história ali. Só que quando eles se referiam a Daniel, eles falaram assim, ó, que veio do cativeiro. Não importa se você é de São Paulo, se você é de outro estado, se você é boliviano, se você é americano, se você é de outro país, não importa. Se Deus é com você, você vence. Não importa. E quiseram rebaixar Daniel. Não fique pensando que Deus vai permitir que ninguém queime a sua história, não. Você tem uma história, e o diabo não vai conseguir com uma injustiça, o diabo não vai conseguir com alguma coisa destruir você. Agora aprenda, toda pessoa justa, ela aguenta injustiça, porque o justo vive pela fé. O meu justo vive pela fé. Toda pessoa de fé, ela aguenta injustiça e reage bem. Toda pessoa que não é da fé, não aguenta injustiça, ela suja o coração, ela suja os olhos e ela se destrói amargurada. Todas as pessoas de fé são justas aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, não seus próprios olhos. O meu justo vive pela fé, mas toda pessoa justa de fé, ela aguenta injustiça e ela vence, porque Deus tira a injustiça da vida dela. A injustiça dura um tempo, mas não todo o tempo. Agora entenda, Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões, e eu quero falar sobre isso agora. Diz assim no versículo 14: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de quem? De Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha para mim, por favor. Guarde isso e aprenda isso. Louve a Deus pelas pessoas que você buscou ajuda e elas não te ajudaram. Louve a Deus, agradeça a Deus pelas pessoas que poderiam te ajudar e não ajudaram. O rei ficou tentando salvar Daniel e não conseguiu. Por que Deus permite isso? Para lá na frente ninguém jogar na sua cara. Deus permite isso porque Ele vai te ajudar. E pare com esse espírito ruim de ficar olhando para amigos ou para familiares que têm condições e fica, pô, fulano poderia te ajudar, fulano poderia me ajudar, e fica de cara feia com a pessoa, revoltado. Diga: quem vai me ajudar é Deus. Era uma característica dos homens de fé. Pode ver Abraão, pode ver Daniel. Deus não permitiu que ninguém ajudasse eles, porque Deus queria a glória para ele. Agora Deus permitiu, isso é importante você saber, Daniel ser levado para a cova dos leões. Olha o que diz aqui. Então, versículo 15: aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode o quê? Mudar. Foram fazer pressão, foram fazer de tudo para prejudicar Daniel. Só que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele na Babilônia, só que nós não conhecemos esse outro nome, nós conhecemos ele por Daniel, porque não mudaram a essência dele. Daniel significa Deus é o meu juiz, e Deus é justo. Diga: Deus é justo. Quando você é da fé, você crê na justiça de Deus, ainda que alguém faça injustiça com você. Então o rei falou para Daniel: Daniel, a pressão está grande, não pude fazer nada.
agora que o teu Deus te livre. É o que ele fala no 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha para mim, por favor. Ele mandou chamar Daniel e falou: Daniel, não tem o que fazer, que o seu Deus te livre. Aquele momento foi um momento de Daniel ficar sozinho. Aprenda, tem momentos na nossa vida que Deus nos deixa sozinho. Tem momentos que Deus permite nós não contarmos com ninguém, não alcançarmos a ajuda de ninguém. É esse momento que Deus quer que tenhamos experiências fortes com Ele. Porque Daniel teve a maior experiência com Deus com aquela idade, naquela situação. Então pegaram Daniel e levaram para a cova dos leões. Diz assim o versículo 17: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de quem? Daniel. Agora imagine você, olha aqui para mim, por favor. Imagine uma cova, não era grade, fechava com o quê? Com pedra. Lembra quando Lázaro morreu e colocaram ele e fecharam o túmulo com uma pedra? Só que Jesus mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro. Quando Maria e as demais mulheres chegaram no túmulo de Jesus, a pedra também estava removida e Jesus tinha ressuscitado. Aprenda, por favor. Deus tira pedras do seu caminho. Que Deus tire hoje todas as pedras do seu caminho. E eles pegaram a pedra e colocaram na cova. Imagine um lugar onde tem leões, que tem gente aqui que tem medo de barata, de rato, imagine de leão, né? Imagine um lugar onde tem leões famintos, porque eles deixavam antes os leões sem comerem. Imagine um lugar onde tem leões, imagine um lugar muito escuro e fecham com a pedra. A cabeça de todo mundo era o seguinte: já era Daniel, acabou Daniel, os leões vão devorar ele. Mas escute uma coisa, você vê na Bíblia esses leões como figura do mal. Lembra que Davi venceu um leão? Lembra que Sansão venceu um leão? E você vai ver também que Deus tapou a boca desses leões. Deus vai te ajudar a matar seu leão. Não tenha medo dos leões, não tenha medo, porque o leão principal que está com você é o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus. Não tenha medo, porque as pessoas falham com você. O rei falhou, mas o Rei dos Reis não falhou. Diga: Deus não falha. Diga: Deus é justo. Agora, para terminar, parei aonde? 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em quê? Em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O sono. Olha para mim, por favor. Isso é muito glorioso, porque o rei era incrédulo. Só que Daniel não deixou a incredulidade do rei entrar nele, mas a fé de Daniel entrou no rei. E o rei foi fazer jejum, foi fazer vigília, ficou a noite toda acordado. Foi para o palácio, mas ficou acordado, fez jejum. A madrugada toda o rei ficou sem dormir, sem ter sono. A fé de Daniel passou para ele. Ele perdeu o sono, ele começou a jejuar. Aí a Bíblia diz, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se quem? O rei, e foi com pressa para onde? A cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, sem esperança, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O rei triste, Daniel alegre. O meu Deus, leia o versículo 22 porque é muito forte. Não está escrito aqui o meu patrão, o meu amigo, o meu familiar. Não. Quem foi que recebeu a glória? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque
foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crer em quem? Você entendeu porque o rei não conseguiu ajudar ele? Porque Deus queria a glória para quem? Para ele. Quando você vencer, ninguém vai dizer, foi eu que te ajudei, não. Por isso que às vezes você recebe nãos. Não vai ser o gerente do banco, não vai ser seu familiar que tem condições, não vai ser alguém que te ajudou, não vai ser seu patrão, não vai ser seu sócio. Diga, vai ser o meu Deus. Ele disse, o meu Deus me livrou. Diga, o meu Deus vai me livrar.